Sejam muito bem-vindos, aqui é o Arcanjo Podcast, onde você pode ser a sua melhor versão. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Você é contra ou a favor do 6x1? E aí? E aí, galera? E aí, galera? Para falar sobre mais isso, como trazer, para você que tá procurando um norte, uma saída, trouxe aqui um cara que vai falar muito, uma solução bem simples, né, que talvez para muito brasileiro seja uma saída para a liberdade financeira. Eu trouxe aqui Vinícius Araújo. Prazer estar aqui, irmão. Muito grato por essa oportunidade de expressar o que a gente pensa, né? E trazer com essas polêmicas aí um pouco de esclarecimento também para as pessoas, né? Tem muita gente precisando ouvir aí que a gente tem para conversar. Talvez não queira ouvir, mas é a realidade, irmão. A gente pode ser polêmica aqui, a gente vai ser polêmico. Sim. Mano, e aí? Você é contra, é a favor? Tu acha que tem que ser pensado um pouco nisso? O que você acha, mano? Eu sou totalmente contra, mas eu também sou totalmente a favor também. Até porque tem um lado de que o funcionário ele precisa, realmente é bom para todo mundo trabalhar menos, né? Todo mundo gostaria de ter mais tempo com a família. Só que eu também sou contra porque tem que ser pensado, né? A gente tá falando de um país de 250 milhões de pessoas aproximadamente, então quando você toma uma decisão, você impacta toda uma nação e são realidades diferentes. Então a minha realidade não é a mesma que a sua. Talvez isso se enquadre para você, mas para mim não se enquadre tanto. Então a gente precisa repensar, ver direitinho para atender a todos os lados, todas as demandas, né? Tem um lado do empresário, tem um lado do empregado, então tem que ser pensado. Agora vamos ver o seu lado. Ih, mano, já tá Eu sou meio suspeito de falar, né? Eu sou do lado do empresário, então a pessoa, não, ele vai querer não defender isso porque ele é empresário, mas eu também já fui, né, empregado minha vida toda, sempre trabalhei desde pequeno, inclusive já até trabalhamos juntos, né? Já, há muitos anos atrás. Na picando da posse. Não é propaganda não, mas foi na picando da posse. Mas vamos lá, me conta aí como é que é a sua escala 6x1, na sua visão de funcionário, para fazer a parte do empresário que vai ser a cereja do bolo. Me fala como é que era aquela sua percepção, mano. Olhando como um empresário, a gente tem um lado em que a gente tem empresas de grande porte, que faturam milhões, e tem empresas de pequeno porte. A maioria das empresas hoje no Brasil são empresas de pequeno porte. Por exemplo, meu pai ele abriu um restaurante agora recentemente. Então, se essa escala for realmente autorizada, meu pai ele vai ter que deixar alguns funcionários em casa e vai ter que contratar mais funcionários. Será que no momento atual ele vai conseguir fazer isso? Ou seja, já começa a complicar porque a maioria dos empreendedores são microempreendedores, são empresas pequenas. Então, as empresas grandes é uma regra de exceção. Existem muitas no Brasil, mas a maioria são microempresas, empresas pequenas. E aí, como é que eu faço? Será que o cara vai... Se ele não tiver condições de contratar um novo funcionário, o que é que esse cara vai fazer como solução? Mano, diminuir o salário de alguém, ou Sim. aumentar um quartinho da hora, comprar um quartinho da hora do cara para poder complementar o que tá faltando. Então, a solução para esse problema são coisas totalmente desagradáveis, por exemplo. Vamos supor que na minha empresa eu não tenho condições de fazer isso, mas eu vou lá e contrato um novo funcionário. Eu tenho o mesmo custo operacional ou meu custo ele aumenta? Mano. Se eu contratei mais um... Você vai aumentando o seu... Sim. Eu aumentei o meu custo. E aonde que eu, como empresário, vou colocar esse custo para mim não ficar no prejuízo? Acaba sendo que a pessoa final que vai sofrer a consequência disso. Então a ideia é, eu vou aumentar o preço do meu produto para compensar essa perca que eu tive. Agora, você imagina não só a minha empresa, mas todas as empresas no Brasil fazendo isso. Então o cara tá mais um dia em casa, só que nesse dia ele não vai sair. Ele vai para restaurante. Ele possivelmente não vai fazer uma compra no mercado tão grande. Por quê? Porque tudo vai aumentar. E não sei se você se lembra, mas lá em 2013 teve a mesma coisa. Assinaram lá um projeto de lei para empregadas domésticas. Aí falaram que elas teriam muitos benefícios e tudo mais. Aí eu te pergunto, isso resolveu algum problema? Não. Aumentou o problema. Porque antigamente a maioria tinha a sua carteira assinada. Hoje em dia é um número gigantesco de empregadas domésticas que trabalham de maneira informal. Por quê? Porque não querem assinar a carteira delas para não ter que dar isso tudo de benefício. Porque a realidade hoje no país é um país onde a gente paga muito imposto, é um país onde a gente não tem segurança, a gente paga por segurança, por saúde a gente não tem. Então é um contexto onde a gente está falando que o empresário também não tem como. Muitas empresas vão ter, mas eu estou falando na regra, na maioria. Sim, é a média da população, né? Sim. Vamos botar a régua média, né? Existem empresas milionárias, mas a regra é aquele senhorzinho que abriu uma padaria, o cara que abriu um restaurante. Então são micro e pequenas empresas. Então a solução para isso aí não é uma canetada. A solução para isso tem que ser pensado. Beleza, vamos botar uma carga menor de trabalho. Só que vamos diminuir o imposto desse empresário. Porque como ele vai pagar a mesma tributação,
sendo que esse cara vai ter agora um custo a mais. Ou seja, o cara vai sonegar imposto. O cara vai pegar um funcionário e vai botar de maneira informal. E o desemprego ele está aumentando. Ou seja, se essa pessoa não quiser se adaptar à empresa do cara que não quer fazer essa escala nova agora que está implementando, esse cara vai ser mandado embora, vão pegar outro que vai querer e vão colocar no lugar. Ou seja... Pagando bem menos, né? Pagando bem menos. Então, se você hoje ganha 5 mil e você não quer continuar, o cara vai contratar outro no seu lugar que vai ganhar 4. E se o de 4 não quiser, vai pagar 3. E assim sucessivamente. Então, sou a favor que as pessoas tenham mais qualidade de vida, mas também sou totalmente contra uma medida totalmente despreparada nesse sentido. É algo que tem que ser mais analisado, por assim dizer. E deixa eu fazer uma perguntinha. Você sempre teve essa visão ou no começo da sua jornada foi algo que você foi descobrindo? Fala um pouquinho do seu início. A gente se descobre, né? A gente se cria, na realidade. Eu não sou o Vinícius que eu sou hoje. Eu não nasci assim. Eu construí o Vinícius que eu sou hoje. Então, com certeza, nós somos criados dentro de uma narrativa onde a gente é pobre, onde a gente depende do governo, onde a gente não pode fazer nada para mudar a nossa realidade. E essas são as crenças que eu tinha. Só que desde pequeno, isso não foi algo que implantaram em mim. Desde pequeno, eu sempre fui criado na igreja, né? Minha família toda é evangélica. E eu sempre me perguntei, como que a gente serve um Deus tão grande e tem uma vida totalmente de merda? Uma vida onde a gente vai pra igreja e fala de um Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tá construindo ruas de ouro pra gente poder andar, só que aqui na terra o cara não tem nenhuma bicicleta pra poder andar. E é onde eu comecei a ficar indignado com isso. Falando, não, eu posso ter mais da vida. Eu posso criar a vida que eu quero ter. Eu não preciso ser... Cara, não sei você, ou você que tá assistindo a gente, eu fico puto da vida quando eu vou num hospital público, alguma coisa assim, que eu preciso que é alguma coisa pública. Porque não funciona. Não só. Você espera 2 horas, 3 horas, e tá tendo agora esses vídeos aí polêmicos, né, de deputado que vai fiscalizar, o médico tá dormindo. Eu pago o cara, porque é descontado do nosso salário, imposto e tudo mais, você paga pra ter isso e não funciona. Ou seja, você é refém de algo que não funciona. Então, pensando nisso, eu comecei a entender que as pessoas que não precisavam disso eram pessoas empresárias. Então, desde pequeno, eu percebi que eu precisava ser empresário. Eu percebi que se eu fosse empregado, eu teria uma vida de limitações. Nada contra quem quer ser empregado a vida inteira. Eu acho que eu não sou contra nada. Quem é livre não é contra nada. Mas eu entendi que para minha vida, pro Vinícius, eu precisava ter uma vida de mais liberdade e não depender das pessoas. Eu precisava construir uma liberdade para minha vida. E daí que começou tudo. E como é que foi a primeira virada de chave, mano? Tem sempre momentos que a gente fala assim, putz, mano. Sim. É meio polêmico isso. Essa virada de chave que eu tive. Meu pai trabalhou numa empresa a vida inteira, entre indas e vindas, né? Desde criança, 8 anos de idade, ele já começou a trabalhar lá, quando nem era uma empresa tão grande assim, lá no início. E aí meu pai sempre foi daqueles caras muito duros. Você sempre chegou a conhecer ele, né? Sim, aqueles caras que se o funcionário dele tivesse com dor de barriga não vai trabalhar. Irmão, você tem família, você precisa trabalhar, homem não passa mal. Não tem desculpa. Meu pai sempre foi estilo general. E aí lá em 2018 me ligam e falam, cara, seu pai caiu doente, vem aqui buscar ele que ele desmaiou. E aí meu pai passa mal, meu pai nunca passou mal, eu não lembro de meu pai ir para o hospital, né? Eu não lembro disso. E aí cheguei lá no restaurante lá, ele tava passando mal, eu levei ele pro hospital, e aí começou, cara, uma trajetória onde ele todos os dias passava mal, ele começou a andar na cadeira de roda, e a gente não sabia o que ele tinha. Faz exame, leva para um hospital, ele tem problema nisso, aí você leva no hospital. Não, não é isso. Aí manda para outro hospital público, volta naquele ponto que a gente estava falando. A gente era dependente do Estado. Então, nesse cenário, nessa situação, quando meu pai começa a dar uma melhorada, ele volta no trabalho dele, ó, muito obrigado por tudo, não estamos mais precisando do seu trabalho, a partir de hoje você está dispensado. Eu, cara, como assim? Meu pai era o cara que resolvia tudo, era o gerente. Muitas das vezes o patrão estava viajando e tudo quem resolvia era o meu pai lá dentro. Como é que vai mandar um cara desse embora? Como é que pode? E meu pai sempre me falava, você tem que arrumar um bom emprego, você tem que estudar. E eu não sei você, eu nunca fui esse cara muito acadêmico, eu nunca fui o cara que gostou muito de estudar. Eu sempre tive em mente que eu seria um empresário que eu não iria precisar do estudo. E foi onde a minha mente girou. Cara, como que eu posso querer estudar para ter um emprego de carteira assinada? Que estabilidade é essa? Onde a minha vida, o meu trabalho, ele depende de uma pessoa, depende do patrão. Se o patrão quis mandar ele embora, vai mandar e acabou. Então não tem estabilidade. Eu tenho estabilidade se eu começar a buscar desenvolver habilidades onde a minha fonte de renda dependa só de mim. Então, isso para mim é estabilidade. Eu criar um novo Vinícius. Então, foi onde minha chave virou. Mandou meu pai embora. Né? É até polêmico falar isso, porque algumas pessoas que sabem onde é vão ver isso aqui. E no momento que ele estava doente, não podia mais ajudar, contribuir do jeito que ele contribuía.
E na minha realidade não é porque estava tudo bem lá. Na realidade é porque ele não poderia mais contribuir do jeito que ele contribuiu. Pegaram e mandaram ele embora. Eu falei, cara, eu nunca mais na minha vida vou aceitar isso na minha família, na minha vida, na vida das pessoas que eu amo. E isso foi uma chave para mim poder criar uma nova trajetória. Porque a trajetória que eu estava criando era... Eu estava estudando para fazer concurso, porque todo mundo falava que eu tinha que fazer concurso. Não era nem o que eu queria. Era o que falavam. Era o que falavam que eu teria que fazer. Então, a partir dali, eu decidi criar uma nova trajetória. Eu decidi parar de ouvir o que as pessoas falavam para mim. E eu decidi seguir pro caminho que eu achei que, na época, era a melhor coisa para mim. E graças a Deus eu fiz isso. Hoje eu tenho uma vida completamente diferente daquela realidade graças a isso. Não tô milionário, mas as coisas estão bem diferentes na minha vida. Em todos os sentidos, não só dinheiro. E como é que foi a autolapidação? Acho que foi a parte mais difícil. Porque você imagina um cenário onde você quer ir por um caminho diferente do que a maioria faz. A maioria pensa o seguinte, você tem que ter carteira assinada. E nada contra quem tenha. Só que nem todo mundo nasceu para ter carteira assinada. Nem todo mundo. Nada contra quem tem concurso público. Mas nem todo mundo nasceu para fazer concurso público. Eu também não tenho nada contra os empresários. Mas também nem todo mundo nasceu para ser empresário. Então cada um nasceu para fazer alguma coisa. Cada um nasceu com habilidades e cada um vai fazer aquilo que se encaixa melhor no perfil dele. Habilidades e recursos pessoais. Sim. Né? O meu perfil não era de um sargento do exército, que era a prova que eu estava tentando fazer. E graças a Deus eu não passei, porque hoje eu estaria fazendo algo que é uma excelente profissão, não discordo disso, mas não é o que ardia no meu peito para me fazer. Era algo que as pessoas falavam para me fazer. E aí você imagina, você tomar um caminho completamente diferente do que a maioria falava que você tinha que fazer. E aí eu comecei a vender perfume. E aí, como é que foi? Comecei com perfume na época. Não sabia vender, não tinha habilidade de vendas, mas eu tinha uma vontade muito forte e eu sabia que aquilo ali iria transformar minha vida. E não foi aquilo ali que transformou minha vida. Aquilo ali foi um caminho onde eu passei que me deu preparação para os próximos níveis. Eu falo muito isso para minha galera, os funcionários, amigos, que talvez o que eu esteja fazendo agora não seja o que eu vou estar fazendo daqui a 10, 20 anos. Mas pode ter certeza que se eu decidir o que eu quero para minha vida, o que eu estou fazendo agora vai somar para o meu futuro. Então hoje eu estou trabalhando com vendas de um produto. Amanhã eu posso vender outro produto. Como já aconteceu isso na minha vida. E basicamente foi o processo mais difícil, porque eu tive que decidir cegamente confiar naquilo que eu queria e parar de ouvir a maioria. Eu lembro que eu parei para conversar com um tio meu e falei, cara, o que você acha dessa empresa de perfumes e tal? Porque ele já tinha passado por lá. Sim. E eu pensei, perante Deus, que eu pensei que ele ia me dar um chá de motivação, ele ia falar comigo, cara, vai porque você tem jeito pra coisa. Ele falou tudo completamente ao contrário. Ele falou, cara, você quer saber mesmo a minha opinião? Vai estudar, vai fazer um concurso público. Hoje eu tô velho, eu poderia ter estudado lá atrás. Hoje, olha a minha situação como eu tô. Sabe, ele querendo colocar aquela indignação da vida dele. Transferir pra você, né? Transferir pra mim algo que ele quis pra vida dele. Então, assim, você imagina você querer fazer algo e as pessoas te puxarem totalmente pra trás. Família, eu tenho certeza que você também passou por isso. Putz. Parentes são os que mais vão falar coisas que vão desmotivar você por ser parente. E muitas das vezes não é por mal. É porque na mente deles isso que você tá fazendo não é tão bom. Então eles vão precisar falar com você, tentar de alguma forma, não, sai daí, vem pra cá. Aqui é mais seguro. Só que pessoas com o meu perfil, com o seu perfil, não quer algo seguro. Ele é igual o pássaro, ele não quer ficar numa gaiola. Ele tá seguro na gaiola, mas ele quer voar. Todo dia ele tem um alpiste, ele tem a semente lá na gaiola dele certinha. Mas ele não quer viver daquelas migalhas, ele quer voar. Ele quer coisas a mais pra vida dele, experiências a mais. Então foi o mais difícil da minha vida essa parte. E tudo que tem mais tem risco, né? Sim. Então não tem pra onde correr. É né? aquela frase, né? É muito justo que custe muito aquilo que muito vale. Então a gente paga um certo preço, só que é normal, não precisa ser fácil. Eu preciso pagar esse preço. Até porque hoje, por exemplo, eu tô aqui conversando com você, mas a nossa nova loja, ela tá girando sozinha. Não tá acontecendo vendas. Essa liberdade de tempo que eu tenho, talvez um CLT ele não tenha. Só que pode ter certeza que eu paguei um preço que ele não passou. O preço da incerteza, de não saber se vai dar certo. A única certeza é que eu ia fazer dar certo, mas não tinha certeza se o que eu fazia iria dar certo. E o mais louco, né? A gente que trabalha, né, como empresário, trabalha com venda, trabalha com mídia, a gente literalmente só conta com hoje na esperança de um novo amanhã, né? Sim. É muito louco. Falar, não, mano, amanhã Vai ser melhor. vai ser melhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E a gente vai vivendo aquele momento ali. Às vezes não tem nada a ver, mas
às vezes, por conta de uma atitude, de uma boa palavra que você dá pra aquela pessoa ali, Sim, você consegue, assim, algo muito maior à frente, né? sim. Eu acredito que o mundo das pessoas que são empresários, trabalham com mídia, é o mundo das infinitas possibilidades. Sim. Você não sabe o que vai acontecer. Você só vai indo, né? E vai fazendo acontecer. Acaba que você tem que ter um feeling Sim. pra coisa, né? E sem esse feeling, cara, você não... A coisa não anda, né? Eu acredito que, tipo assim, a gente que luta, né, todos os outros dias, a nossa mente não é enquadrada, Sim. sabe? Ela é conectada. Às vezes tu tá com um ponto aqui, te lembrou de uma parada de uma pessoa que tava lá atrás. Caraca, deixa eu falar com essa pessoa aqui. Foi o que aconteceu comigo. Num momento da minha vida, onde eu tive muita pressão por parte de família e tudo mais, chegou um momento que eu comecei a querer desistir. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso de fato fazer um concurso, acho que eu de fato preciso buscar algo mais certo. E quando eu tiver algo certo, eu busco os meus sonhos e tal. Eu comecei a meio que desistir um pouco. Só que eu acredito que quando você sabe o que você quer e quando você tá destinado a não desistir daquilo que você quer, Deus, você começa a atrair, mas na verdade eu sei que é Deus quem manda. Sim. As pessoas certas e as oportunidades certas. Nesse momento que eu tava quase desistindo, Deus colocou uma pessoa no meu caminho que pegou, vem cá, me puxou de volta pro caminho, que foi um primo meu. Inclusive tá até aqui agora com a gente acompanhando, Ele pode né? aparecer aí rapidinho aí, pô. Tem como mostrar ele aí rapidinho? Tem. Dá um tchau aí pra câmera aqui. Não, chega mais. Esse é o Lucas, meu primo. Essa aqui é a câmera dele. Ó o brabo aí. Pode abaixar mais, abaixa mais. Esse é o brabo. Esse cara aqui, ele me chamou. Fala, irmão, você tá trabalhando com vendas? Como é que tá a sua rotina? Eu falei, cara, deu uma parada e tudo mais. Então é você mesmo. Vem aqui pra gente poder conversar e tal. Ele tem uma loja de iPhone, né? Entrei como um vendedor e nós somos sócios. Então, assim, ele me puxou novamente pro caminho onde eu tava. Então, eu acredito que isso vai acontecer com todo mundo, não é só comigo. Se você tem clareza... Por que a maioria, o Ezequiel, tem uma vida de merda? Ele nem sabe que tem uma vida de merda. Não tem nem noção. Não tem nem noção. O cara, ele nunca consegue ir num restaurante aqui no Rio de Janeiro, num restaurante mais sofisticado. Ele vai sempre comer aquele podrão, aquele x-tudo, não tem nada de errado. Só que na mente dele, ele nunca parou pra pensar nisso. Por que eu nunca vou num restaurante? Ele não tem nem noção do nível de vida que ele leva. Por quê? Porque ele não tem clareza do nível de vida que ele quer ter. Então, o primeiro ponto, cara, que eu precisei ter foi clareza. Qual o tipo de vida que eu quero ter? E eu comecei a sempre me imaginar nisso. Então, esse cara me pegou, me trouxe de volta pro caminho, falou, não, vamos lá, você vai arrebentar, não sei o quê. E acabou que com esse entusiasmo dele, eu voltei pro caminho. E até agora, um ano e meio, a gente fez história no mercado, dos iPhones, que é o mercado hoje que a gente atua. Então, Deus, ele vai colocar no seu caminho pessoas, ambientes e oportunidades corretas para você poder sempre ter certeza daquilo que você decidiu para sua vida. Aproveita e já faz a propaganda aí da LCL Import. Você que está me assistindo aí, que você quer trocar de iPhone, ou você que nunca teve, quer comprar um iPhone novo, você pode entrar aqui no nosso perfil, pode falar que você vai ser super bem recebido e eu tenho exatamente aquilo que você procura. @lcel.import. Ó, eu já tô aqui, ó. Tem que Já falar. adquiriu, né? Já é cliente. Já adquiri, já sou cliente. Isso aí. É isso daí. Mano, e vamos lá. Aproveitando que esse gancho que tu falou sobre enxergar possibilidades. Vamos começar assim. Para a gente poder enxergar a possibilidade, a gente tem que pelo menos perceber esse algo. Você percebeu através de livros, através de exemplos. Você pode trazer, assim, alguma dica para a pessoa que se adequa com esse teu perfil de empresário. Sim. E quer, pelo menos, enxergar essa possibilidade. É como se você estivesse falando com alguém no teu início. Sim, que dica você daria para pessoas de livro, pessoas de referência, assim? Consegue citar três e o porquê? Fizeram exatamente essa pergunta para mim na minha caixinha lá do Instagram. Estou começando agora. O que fazer uma pessoa que está começando agora? E aí eu citei 2 exemplos para ele que eu fiz e que todo mundo precisa fazer. Os seus parentes hoje, Ezequiel, eles fazem parte disso aqui que você tá vivendo? Não tem nem ideia. Não tem nem ideia, né? A primeira coisa que eu fiz é procurar um novo ambiente e procurar novas pessoas. Novos ambientes vão trazer novas pessoas. O ambiente em que eu estava não era propício para prosperar. Eu tive que procurar outros ambientes. Nesses novos ambientes eu encontrei novas pessoas. É como se fosse uma tribo. Se você quer ser evangélico, você precisa entrar numa igreja. Sim, claro. Lá dentro dessa igreja, você vai achar pessoas com a mesma frequência daquilo que você quer para sua vida. Se uma pessoa é espírita, não existe a pessoa ser espírita ou evangélica e não ir
até, né, onde acontece o culto, onde acontece Centros, né? as coisas religiosas. Porque você precisa estar em um ambiente... Isso se chama sinergia. Você precisa estar no mesmo ambiente e conectado com as mesmas pessoas que querem exatamente o que você quer. Então não existe congruência você falar que você quer mudar de vida e você... Vamos supor, você cresceu dentro de uma comunidade. Você não vai fazer exceção de pessoas, mas você não consegue mais fazer conexão com aquelas pessoas. Por quê? Quem ali pensa em sair dali? É normal aquilo para elas. É automático, é o famoso comum, né? Sim. Posso usar uma dinâmica rapidinho contigo aqui? Sim. Só pra aproveitar esse lance. É pra você que quer acordar. É uma de cara. Marcos, Vinícius, isso é muito louco. Vamos lá, dinâmica bem simples. Respira 3 segundos. Pergunta: a sua respiração estava no automático ou não? Estava no automático. Nem percebi. Olha só. É assim mesmo, né? Foca no seu dedinho medindo o pé direito, tá aí? Tá aqui. Antes. Nem tava pensando nele, tava aqui já. Tu já reparou que esse automático é o que as pessoas vivem todo santo dia, mano? O cara acorda de madrugada pra ir pro trabalho e pega ônibus, e ele não tem um carro. Mas na mente dele ele não sabe nem porque que ele não tem um carro. Por que ele não tem um carro? Sabe? Isso não incomoda mais ele, porque no ambiente dele ninguém tem um carro. Então pra ele é normal. É igual uma mulher... Eu falei isso num treinamento com os vendedores lá da nossa loja. A gente faz um treinamento com eles, né? A gente ajuda eles. E eu falei assim, uma mulher que é espancada. Existem várias mulheres que são espancadas e continuam no relacionamento. Aquilo ali é algo normal pra ela. Ela não sabe que ela pode sair daquela situação e encontrar um marido melhor pra ela. Ela não denuncia o marido porque ela já se habituou a ser espancada. Ela já se habituou a ser maltratada, a ser negligenciada. Ela já se habituou a não ser feliz. E não tem nada de ruim você se habituar, porque cada um é cada um. Eu não vou ser também um cara chato e falar, não, você não pode parar de estar no automático, você tem que comprar uma Ferrari. Não é isso. Cada um é cada um. Só que muitas das vezes a pessoa ela não sabe que ela pode ter algo melhor porque ela nem pensa sobre. Então, como é que eu percebi isso? Eu mudei meu ambiente, mudei as pessoas que comecei a me conectar. Não tinha como eu continuar andando a pé se eu comecei a me conectar com empresários. Pô, todo empresário ele tem carro. Então, aquilo ali já começou a me incomodar. E por isso que eu comprei um carro. Meu primeiro carro eu comprei assim. Incomodado. Cara, eu sou um merda, eu não tenho um carro. Era como eu pensava. Eu não tô falando que o cara que não tem um carro ele é um merda, mas é como eu comecei a me sentir. Pô, o empresário, ele não se veste de qualquer maneira. Ele não corta o cabelo de qualquer maneira. E isso já começou a me incomodar. Então, a dica para quem tá iniciando é, mude seu ambiente. Você quer ser um grande empresário? Você tem que se conectar com grandes empresários. Você quer ser um grande líder religioso? Você não tem que se conectar com uma simples pessoa que vai até uma cerimônia religiosa. Você tem que se conectar com um líder, cara. Você tem que se conectar com um pastor, você tem que se conectar com um líder religioso para você poder entender mais sobre a mente dele, como é que ele pensa. Eu lembro, Ezequiel, que quando eu entrei no empreendedorismo, que eu comecei a me conectar com empresários dentro do segmento que eu estava, cara, as pessoas até riam de mim. Porque eu sentava igual eu tô com você assim... Ele ficava falando com todo mundo, eu nem respirava, irmão, nem bebia água, eu não fazia nada, eu só ficava olhando pra esse cara. Esse cara botou a mão direita assim, esse cara respira assim, esse cara mexeu no cabelo. E eu começava a copiar as atitudes daquele cara. Então, assim, a primeira tarefa para quem quer sair hoje do modelo em que está e partir pro próximo nível é se conectar com pessoas que estão nesse próximo nível. E aí, é claro que também coloquei a leitura, eu comecei a participar, a investir para estar em eventos, a questão de ouvir podcasts como esse aqui, super relevantes. Então, tudo isso vai somando. Não é porque eu ouvi um podcast hoje que eu vou ser um super-homem amanhã, um super empreendedor. Mas eu já passo há 5 anos ouvindo podcast. Então, é uma soma. Tudo na sua vida é uma soma. Não é um livro que vai te deixar mais inteligente. Mas se você passar 5 anos lendo vários livros sobre determinado assunto, você se torna especialista. E foi o que aconteceu na minha vida. Consegue citar pelo menos 3 livros aí, o porquê desses livros e o que marcou na tua vida? O primeiro deles que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária. Ele me marcou muito porque ele me mostrou que não é o dinheiro que separa o rico do pobre, é a maneira de pensar. Foi onde eu percebi que eu precisava mudar minha maneira de pensar. O segundo é como convencer, já é dentro do meu nicho. Como convencer alguém em 90 segundos. Ele fala que você, quando se conecta com uma pessoa, você tem 90 segundos para causar uma boa ou uma má impressão. Então eu percebi que o ser humano, ele não é lógico, racional, ele é totalmente direcionado pelas emoções, para aquilo que ele vê. Então, eu identifiquei que eu conseguiria persuadir pessoas para vender aquilo que eu tenho, para atrair para aquilo que eu quero vender. E o terceiro deles é como fazer amigos e influenciar pessoas.
Porque não adianta eu ter habilidade de vendas, habilidade de me comunicar, se eu não sei lidar com pessoas. Pessoas são esquisitas, pessoas são problemáticas, e eu preciso entender sobre isso. Isso não é ruim, só que é um problema bom. Porque se eu sei resolver esse problema, vai ter pessoas que não sabem resolver. E isso vai me dar um destaque. Eu sei resolver problemas com pessoas, então já é algo a mais no meu currículo, digamos assim, né? Uma tarefa a menos que eu vou ter. Verdade. E agora eu quero trazer para você também pessoas. Me fala assim, 3 pessoas que você vê como referência na sua vida, mano. Vida, você fala de tanto... vendas, que é o meu nicho, ou de vida? Da vida, tipo, um empresário, uma pessoa que, de repente, pode ser só um cara que é um bom marido. Pessoas que você fala assim, cara, são 3 diferenças da minha vida que eu pego assim e trago essas informações pra minha vida que é o que se identifica com isso. Sim. Sou meio suspeito em falar do primeiro deles, né? O primeiro deles é o meu pai. Meu pai hoje não é um cara que tem um resultado de milhões, não é um mega empresário que tá de Ferrari e tudo mais, mas uma das lições que ele me ensinou é... Independente das suas quedas, você precisa se levantar e fazer a parada acontecer. Inclusive, o meu perfil é muito parecido com o dele, né? A gente tem a seguinte lógica. Você precisa fazer acontecer. As coisas não vão acontecer. E as coisas vão dar errado. Tudo dá errado. Comprei um carro, pneu vai furar, alguém pode bater no meu carro, vou precisar acionar o seguro, tudo é dor de cabeça. Mas isso já é o normal, a gente já sabe que isso vai acontecer. Então, o ideal é a gente ter em mente que a gente precisa fazer acontecer. Então, ele abriu uma empresa, quebrou. Tem até parentes meus que muitas das vezes falam dele. Uma vez eu fiquei tão extremamente chateado porque um tio meu chegou e ele falou pro meu pai, cara, você precisava ter iniciado algo menor, você precisava ter feito assim. Aí eu, na minha mente, cara, esse meu tio nunca abriu uma empresa. Como é que ele quer falar do meu pai que meu pai tentou e não deu certo? Se ele mesmo nunca tentou. Entende? Então, a primeira referência é meu pai. Foi meu professor de vendas. Quando eu comecei, eu tinha muita vergonha de vender. Acreditem ou não, hoje falam que eu tenho jeito, que eu nasci pra isso, mas não, eu construí esse Vinícius. Eu lembro quando a gente começou a vender perfume, a gente parava muito imposto pra vender, e eu ficava dentro do carro com muita vergonha do que as pessoas pensariam de mim, e meu pai saía, meu pai vendia os produtos para essas pessoas, e eu ficava observando, e de certa forma, ele foi meu primeiro professor, né? Assim, professor de vida dos negócios também, a segunda pessoa seria Flávio Augusto. Eu assisto muito esse cara. Era um cara que vendia cursos, começou lá de baixo e com vendas ele se tornou a potência que ele é hoje. Não sei se a maioria que está assistindo a gente conhece. Vale a pena poder conferir, né? Podcasts, vídeos desse cara. E, cara, a terceira pessoa que sempre me impulsionou também foi Sandro Rodrigues. Você deve conhecer esse cara. Conheço. Fundador de uma empresa chamada Rinode, que é uma multinacional hoje, né? E o cara também começou dentro de uma garagem. Então foi onde eu percebi, Ezequiel, que eu não precisava começar grande. Eu poderia, mesmo do meu tamanho, começar somente e que no futuro, se eu não desistisse, eu também estaria um cara grande. Então é basicamente essas 3 referências, pelo fato de me ensinar que não importa o meu tamanho. Se eu realmente estiver destinado a não desistir, as paradas vão acontecer. E aconteceram, né? Aproveita e manda um abraço pro teu pai aí, pô. Paizão, um beijo pra você. Sei que você vai assistir esse vídeo. Mandar um beijo pra minha mãe também, né? Que a minha mãe, ela também é uma mulher super empreendedora. E é uma mulher que também nunca desistiu. Sempre esteve ali ao lado da nossa família. Demos errado, tinha família ali. Tava todo mundo junto. Então vocês, meus pais, um super abraço pra vocês. Vocês são os meus exemplos. Se hoje eu cheguei até aqui, não desisti, tô gravando esse podcast. Hoje tá germinando uma semente que vocês plantaram. Hoje eu sou uma flecha que vocês próprios lançaram. Amo vocês. E, mano, vamos lá. Pegando essa visão, assim, eu vou fazer uma pergunta que eu falo que é um desafio, né? Sim. E cada pessoa que me traz a resposta, eu formulo uma nova resposta. Mano, o que você acha do Brasil de hoje em dia e do que ele pode ser futuramente? Só por essa coisa tá vindo à tona, porque eu fiz uma outra gravação de podcast que a gente falou sobre o caos. Eu sou um cara a favor do caos, tu acredita? Também sou. Porque é o caos que mostra aquilo que tá embaixo do tapete. Sim. O que você acha que vai ser do Brasil de hoje e o Brasil daqui pra frente, cara? Cara, pra ser muito honesto com você... Honesto. Polêmica mesmo? A sua percepção. A minha percepção é que o país ele não vai mudar e ele só vai piorar. A minha percepção é que o político não vai deixar de roubar, o político que faz pouco não vai parar de fazer pouco. O que precisa mudar são as pessoas, a população. Por exemplo, hoje eu tenho uma situação,
eu tive uma mudança de vida, né, cara? Por exemplo, eu tô aqui conversando com você, eu tenho uma empresa que tá faturando, que tá rodando, eu tenho vendas acontecendo. E hoje, o cenário que nós estamos de política é o mesmo cenário de 5, 6 anos atrás, onde eu comecei. Também é o cenário de 10, 20 anos atrás, onde outras pessoas também começaram. Você percebe que a narrativa política ela não muda? Não. Ela continua a mesma. O que muda são as pessoas, somos nós. Então, o que eu acho é que o brasileiro ele precisa parar de ser um pouquinho chato. A verdade é que ninguém entende nada de política. Fala sobre política, mas entende pouco sobre o assunto. Precisa parar de botar a culpa em político, em deputado, e precisa fazer acontecer. Até porque o responsável, Ezequiel, pela nossa vida não são os políticos, não é o presidente, somos nós mesmos. Sim. Então, é igual essa questão da escala. Cara, que coisa chata. Não sei se você tá achando a mesma coisa. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, eu acho que o político tal tá errado. Quem tá errado somos nós. Você quer trabalhar 0 por 1? Você quer trabalhar um dia na semana? Sei lá. Você que tem que construir isso pra sua vida. Por exemplo, hoje se eu quiser sair daqui agora, a gente tá aqui na Barra da Tijuca. Se eu quiser ir pra praia agora tomar uma água de coco, eu vou fazer isso. Porque é o que eu construí pra minha vida. Então as pessoas têm que parar de ser chata, de ficar esperando de político aquilo que é a função delas. Você me desculpa você que mora numa comunidade, você me desculpa você que é uma pessoa pobre, de baixa renda, mas se você não fizer nada pra mudar a sua realidade, ninguém vai fazer por você. Entende? Se o Ezequiel, você contou a tua história que você era motoboy, né? Motoboy, garçom, Tudo, né? Uber, tudo um pouco. Se esse motoboy não incitasse na vida dele a mudança que ele gostaria de ter, ele estaria igual ou pior. E tem quantos anos que você era motoboy, mais ou menos? Ah, mano, é porque eu trabalhei já 2, 3 vezes já. Vou falar mais recente, foi na época da pandemia. Pandemia. De lá pra cá, o preço do combustível ele subiu ou diminuiu? Só subiu. Os impostos abaixaram? Não. Então por que as pessoas hoje em dia tomam uma perspectiva? Se Deus quiser, amanhã vai melhorar. Não vai melhorar, vai piorar. Entende? As pessoas, principalmente evangélicos, eu posso falar porque eu fui criado dentro. Se Deus quiser, amanhã a gente vai ter uma vida melhor. Isso não existe, cara. Deus, ele quer. Deus, ele te deu tempo. Deus, ele te deu saúde. Deus, ele colocou você num país onde se você jogar semente, a semente germina. Deus, ele criou leis da natureza. Ou seja, Deus, ele já deixou tudo pronto. Deus, ele não vai... Se hoje eu, um exemplo, quiser comprar uma Ferrari, eu tenho um percurso para percorrer até eu conseguir chegar nesse objetivo. Não é Deus que vai me levar, irmão. É eu que vou percorrer esse objetivo. Então a narrativa hoje do Brasil é: as pessoas estão mimizentas, as pessoas estão esperando da pessoa indevida respostas para a vida dela, e as pessoas estão muito paradas esperando que aconteça aquilo que elas têm que provocar de mudança na vida delas. Acabam que elas não querem assumir a própria responsabilidade. Sim. Porque quando você assume uma responsabilidade, você tem que tomar novas decisões. Falar, caramba. Eu acho que esse é o problema, né? As pessoas não querem tomar decisões. Não, é muito mais fácil chegar e falar que não tô dando certo por causa que o governo não quer. Sim. Pô. É muito mais fácil, pô. Ou então, por exemplo, o cara que sai de casa às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar, ele chega em casa, irmão, quantas horas esse cara trabalha por dia? Vamos botar aí o normal? 8 a 9 horas. Vamos botar também os trânsitos aí da vida. Os trânsitos. Vamos botar 3 horas a mais. 3 horas a mais? 9 mais 3 vai dar 12. Isso. Beleza. Esse cara dorme, vamos botar aí 8 horas, 7 horas. Se ele tiver filho ou não, ele... Se tiver filho não, muda, né? Muda. Só que vão sobrar horas, porque o dia tem 24 horas. O que esse cara faz com esse restante de horas? Ele entra no automático e vai vendo um dia de cada vez, sem perceber o que tá acontecendo de fato no real momento dele. Essas horas que sobram, você concorda que esse cara tá no Facebook, no Instagram? Ah, com certeza. Esse cara tá bebendo com os amigos. Aí você vai apresentar uma proposta empresarial pra ele, o que ele fala? Uma oportunidade. Eu não tenho tempo. Entende? Eu não tenho um perfil. Cara, calma aí, que história é essa? Eu não tinha perfil nenhum. Você tinha perfil pra estar sentado aqui? Quem tem perfil? Hoje é muito fácil você olhar pra mim, pra você, e falar que nós temos perfil. Mas isso é uma grande cagada que as pessoas falam. Não existe esse negócio de você nascer... Deus, ele faz uma separação de pessoas, acepção? Não. Você, Ezequiel, nasceu pra ser um empreendedor, um empresário. O Vinícius não. O Vinícius nasceu pra ser gari. Bota ele... Ô, anjo, vem cá. Bota esse cara pra ser gari. Isso não existe. Nós decidimos a profissão, aquilo que nós temos para nossa vida. Então, eu acho que o grande problema hoje da população é a irresponsabilidade de você dar desculpas em vez de você pegar e fazer o que precisa ser feito. Acaba que... eu falo muito isso, mano. A gente paga um preço muito alto pela facilidade que a gente quer ter. Sim. Sabe, né? Vamos lá.
Vamos lá pelo açúcar. Uhum. Você vai ter que ir lá comprar o açúcar refinado. Sendo que você compra o resto do açúcar, que nem de fato Sim. é açúcar. Sim. E é caro. É caro. Porque você quer facilidade no mercado, Sim. pegar numa prateleira. É mais difícil você construir uma vida onde você possa comprar o que você quer no mercado e não o que você tem condições. Foi, inclusive, um dos motivos que eu comecei a empreender, irmão. Por que eu preciso ir no mercado e, eu tô com R$900? Se passar de 900, eu vou ter que tirar. Cara, eu sempre tive muita vergonha disso. Me conta. Você no caixa, você tem que tirar. Todo mundo ao redor sabe que você tá tirando aquilo ali por falta de dinheiro. Você está pobre, meu filho. Isso aí. Então, concorda comigo que é uma realidade onde a maioria tá habituada, mas não é uma realidade que você precisa adotar para sua vida? Sim. Preciso comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou precisar recorrer ao banco, o banco vai tirar o carro para mim, ele vai financiar, Sim. e ele vai me cobrar 2 vezes o valor do carro. Eu vou pagar 2 carros em vez de pagar um só. É uma compra inteligente? Depende. Depende. Se a pessoa for pobre, é a única maneira. É o único meio que ela existe ali pra Sim. poder ter algo. Um bem, né? Comprar um bem. Isso. Só que você concorda que essa pessoa fazendo dessa maneira tá perdendo dinheiro? Com certeza. Quando ela acabar de... Vamos supor um Uber. Eu já rodei no Uber, eu já sei como é que é. É Você acaba com o seu carro. Você financiou um carro em 4 anos. Daqui a 4 anos você vai ter esse carro ainda? Claro que não. Ele já vai ter acabado. Então, por que eu preciso somente ter essa forma para comprar imóveis? Por que eu não posso dar certo na vida, comprar à vista um carro? Eu não tô falando, Ezequiel, as pessoas, elas superdimensionam, né? Elas acham que você precisa ter 100 mil para você comprar um carro de 100 mil à vista. Não. Por que você não pode ter 40 mil, 50 mil para você comprar à vista um carro? Não precisa ser um carro zero. Eu vou mais além. É como você pegou aquele lance do ambiente. Por que você não pode trocar de ambiente e conhecer uma pessoa que pode dar um acesso a você Sim. fazer aquela coisa acontecer? Sabe que eu me lembro, assim, na época do marketing multinível? Era muito louco, né? Foi uma escola, né? Eu trabalhava na Picanha da Posse e tal. Foi muito louco que eu tava no rodízio de petisco, chegou não sei se você conheceu na época, o tal do Rafael Stoffel. Caraca, por nome... Ele Agora eu não tô lembrado, mas o nome não é esquisito. era do marketing da Renaudê. Aí, fui na casa dele, né? Pô, o cara tinha 28 anos, tive aquela casa, Sim. o carro, né? O cara pegou, adesivou o carro. Só que o mais louco pra mim não foi ver só ele com pouca idade ter um grande resultado. Foi enxergar que existia uma nova possibilidade. Sim. Porque, tipo assim, mano, sendo bem sincero, quando a gente tá 100% imerso no mundo da CLT ou que falam pra gente que a gente tem que ser, parece que a gente não enxerga outra possibilidade. Sim. A gente fica se perguntando, Parece mano, loucura, né? será que eu nasci pra sofrer? Sim. Não sei se você teve esse questionamento. Por exemplo, no caso onde eu morava, no caso, onde Sim. você mora, né? Onde a gente cresceu na grande realidade. Sim. Mano, a referência que a gente tem primeiro é o nosso pai e a nossa mãe. Sim. Aí você vê o ambiente, né? Você vê que a falta de dinheiro gera discussão, Sim. gera discordância. Aí tu vai crescendo e fica refletindo. Será que eu tenho que ter a vida assim? Verdade. Você já se perguntou muito assim quando você era mais novo? Sim. Cara, e tem um detalhe nisso aí mesmo. As pessoas, elas focam muito no dinheiro em si, porque dinheiro pode comprar. Cara, vamos esquecer um pouco de realização de sonhos, do que dinheiro pode comprar. Acaba que o dinheiro é o meio, né? Sim, é o meio. Só que vamos pensar o seguinte, cara. Quantos casais se divorciam por causa de dinheiro? Quantas humilhações você já passou na sua vida por causa de dinheiro? No mercado. Fala No mercado é um exemplo, né? No mercado é o clássico. Você vai comprar um carro, a ficha não passou no seu nome e tal. Então, dinheiro, muitas das vezes, é claro que a vida não se resume a dinheiro. Você vai ter... Hoje eu tenho mais condições do que quando eu iniciei. Mas eu ainda tenho problemas. Vai ter outros problemas fora dinheiro. Só que vai por mim. Você tendo dinheiro, a maioria dos problemas você já conseguiu resolver. Porque a maioria das humilhações, dos problemas que a maioria tem, se resume à falta de dinheiro, à escassez. Escassez. À falta de prosperidade. Entende? Entendo. Brigas, humilhações. Foi o meu caso. Meu pai foi mandado embora, trabalhou a vida inteira numa empresa, foi mandado embora, e a gente começou uma situação, porque você imagina meu pai doente. O que a gente iria fazer pra gente se sustentar? A gente começou a dar nossos pulos, alugamos tenda, alugamos mesa e cadeira. Cara, a gente fez de tudo. Foi aonde foi uma girada de chave, como eu tinha falado aqui. Ninguém mais vai me humilhar. Ninguém vai pisar na minha família. Eu sou o criador da minha realidade. Ninguém cria. O governo não dita, através de canetadas, qual vai ser a minha vida daqui a 5 anos, como vai ser a minha realidade. Eu, Vinícius, me responsabilizei completamente pela vida que eu teria, pela minha realidade. Entende? Se eu desse certo, era culpa minha. Mas se eu der errado, no caso, a culpa também é minha. Então foi
Essa questão que eu peguei pra minha vida. Não é o dinheiro em si. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que você falou do teu pai. Quando você viu ele naquela situação ali, você se colocou no lugar dele em relação à percepção dele também? Porque, por exemplo, né, pra quem conhece o pai dele, tu vê que acho que é o Homem de Ferro, o Homem de Aço, o Superman. Sim. O cara bate Capitão no peito. América, é a moda antiga. Pega, pra ter noção de ficar parado, ele fica parado assim, ó, parece que ele tá armado. Sim. E você vê, né, o seu exemplo daquele jeito. Como é que foi pra você? Como é que foi essa sensação? Eu senti exatamente o que ele sentiu na época. A questão da impotência, desvalorização. Porque a forma que ele se sentia era: olha o quanto eu me doei e olha o final que eu tive. E era o mesmo sentimento que eu tinha. Olha como é que meu pai se doou e olha o que ele recebeu. Eu lembro que eu estudava ali no próximo a Picanha da Poça, ali no liceu, você deve conhecer, né? Sim. E eu lembro que quando eu saía do colégio, eu passava em frente ao trabalho do meu pai, muitas das vezes, eu lembro até hoje de uma cena que eu vi, meu pai, ele é muito desenrolado, articulado, ele resolve o que tem que resolver. Ele fica esperando. Não. Tem que resolver um problema de elétrica. Ele não trabalha com elétrica, mas ele vai lá e vai resolver. Lembro de uma vez que eu passei, ele colocou o caminhão parado no meio da rua, ele subiu em cima do caminhão e tava trocando o refletor do poste. Ele não tinha uma escada, ele botou o caminhão, subiu em cima do caminhão. E aí foi essas cenas que passaram na minha mente. Como é que ele fazendo isso tudo, ele teve esse final? Entende? E a questão da humilhação. Você tinha ali um certo padrão de vida, e aí você do nada é mandado embora, você precisa vender carro, você precisa sair daquela situação, daquela casa onde você estava, você precisa parar de frequentar os restaurantes que você frequentava, as viagens que você fazia, você não faz mais. Então é esse sentimento que criou na nossa família na época. Acaba que todo ser humano só quer dignidade, né, mano? Só qualidade de viver. Sim. Quer ser reconhecido também, né? Reconhecimento. E acaba que essas coisas, tipo, a gente não... Quem não teve a sensação só fica imaginando, cara, como? Sim. É por isso que, voltando ao lance do caos, eu acho que o caos é necessário, mano. Onde você tá te incomodando. Foi onde eu tomei a minha decisão de fato. Entende? Eu acredito que a decisão que você tomou para chegar até aqui não foi numa situação excelente. Nunca. Foram em ventos desfavoráveis, né? Aquele ditado, ventos... mar calmo nunca faz bom marinheiro, né? Então é o vento desfavorável que vai trazer a gente, né? O que tu acha dessa geração, mano, que tá aquecendo agora? Porque, tipo assim, não sei você, sim, mas no meu dia a dia, eu vejo essa garotada nova aí, eu assim, não sou tão velho assim, mas o pessoal que tem 16, 17 anos, mano, eles estão, tipo, parece que não tem carcaça pra aturar porrada. Muito frágil, né? Qualquer coisa chora. Sim. Parece até uma taça de vidro. Você deu um peteleco, trincou. Trincou. Você chamou de bobo, chamou de alguma coisa nada a ver, já se contrai, já diz que é bullying. Na nossa época de colégio era diferente, né? Pô, tá maluco. Chamava a gente tudo que é nome. Eu acredito que é uma frase de um sheik, né? Que agora tá sendo muito falada. Que tempos bons, tempos ruins formam pessoas fortes. Pessoas fortes formam tempos bons. Só que tempos bons vão formar de novo pessoas ruins, pessoas fracas. Então, assim, se você é forte, você vai criar a situação favorável. A situação não é favorável, mas você vai criar. Pessoas fracas, elas sempre vão ter de situações desfavoráveis para elas. Porque é uma pessoa fraca. Entende? Quando eu comecei na venda, eu tive diversas situações em que cara, será que eu tô mesmo no caminho certo? Eu me perguntava isso, cara. O tempo todo? O tempo todo. Eu lembro que eu ia na franquia, né, da empresa onde eu revendia os produtos. Eu ia andando, cara. Tem um viaduto hoje que toda vez que eu passo por ele de carro eu me emociono. Porque eu passava andando por ele, somente com uma mochila. Eu lembro de uma vez que a minha mochila arrebentou. Porque eu levava muito produto nela. Era papo de R$5.000 em produto. Era o famoso VIP 1000? Perfume. VIP 1000. Você tinha que comprar lá pra você fazer uma pontuação, pra você ser reconhecido. Eu comprava aqueles produtos e uma vez a minha mochila rasgou. Então eu andava com uma mochila pesada até em casa para pegar os produtos e tentar vender, porque nem todo mundo iria comprar. Então olha a nossa forma de enxergar o mundo. Agora, você olha para uma geração hoje em dia que, cara, o cara não aguenta não. Por exemplo, eu tenho vendedores lá na loja, não são todos. Pessoas que passaram lá pela loja, que tentou vender um produto, um iPhone para um cliente, o cliente disse não, a pessoa ficou magoada. Eu falei, cara, como assim? É um funil de vendas. Você vai falar com 1.000 pessoas dentro do mês para você vender para 100. Não tá claro isso, que você vai levar muito não, que vai ser difícil você fechar uma venda?
Então, eu acho que é uma geração que vão criar tempos difíceis na nossa nação, mas isso é bom também porque diferencia os fortes dos fracos, né? Acho que tem que ter essa diferenciação. Acho que o melhor meio de se destacar seria esses anos agora, né, mano? Sim. Esse tempo agora vai ser uma geração ainda com mais possibilidades do que nós tivemos. Porque em meio a uma geração muito fraca, aquelas pessoas antifrágeis, elas vão acabar se destacando. A régua da sociedade, ela tá baixando cada vez mais. Ela tá muito baixa. Hoje, antigamente, um adulto ele casava com 20 anos. 20 anos já tinha sua prole, já constituía família. Hoje em dia você vê um cara que não tem nem perspectiva de casar. Ele não sabe nem se... Ele tá com uma mulher que ele não sabe nem se ele quer casar com essa mulher. Ele não sabe nem se ele quer ter filho, quantos filhos ele quer ter. Então a régua da sociedade, ela tá baixando cada vez mais. Então é muito fácil você se destacar hoje em dia. A maior preocupação em relação à sociedade são as referências que as pessoas têm. Sim, também. Conta muito, né? Eu tô enxergando que os pais não estão tendo como educar, deixam que, entre aspas, o governo educa. Sim. E as referências as pessoas têm como pai e mãe, como um espelho, algo a ser seguido. Mano, tá horrível. Sim. Tão horrível. Mano. Cada vez tá piorando mais, né? Tá, assim, surreal. Surreal. Mano, tem algum recado pra deixar pra galera aí? Rapaz, o recado que eu sempre levo pra galera é o seguinte. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Não importa o cenário onde você está. Não importa as pessoas que estão te cercando ou aquilo que falam sobre você. Nada segura uma pessoa que sabe aquilo que quer. Nada segura uma pessoa que decidiu fazer, dar certo e nunca desistir daquilo. Eu não tinha certeza eu não tinha como ter certeza se eu daria certo em vendas. Mas eu não precisava ter certeza. Porque eu decidi que eu daria certo. Não é se você vai dar certo ou não. É se você está disposto a fazer dar certo. E Deus, a vida, ela tende a entregar, a se curvar para pessoas que sabem aquilo que quer. A vida é resistência. Eu quero ter um carro, mas eu vou ter dificuldade para aquilo. Só que a vida ela vai acabar cedendo, entregando para pessoas que sabem aquilo que quer. Então, o meu recado é tenha muita clareza daquilo que você quer. Não importa o seu cenário. Se você realmente está decidido, você vai mudar esse cenário. Independente de qualquer circunstância. De qualquer resistência. Esse cara muda a realidade que ele está vivendo agora. Quer mandar um abraço para alguém? Manda um abraço para a maior incentivadora de eu estar aqui agora. A pessoa que mais me ajuda, a minha dupla, a minha namorada, a Paloma, a minha futura esposa. A mulher mais linda do mundo. Um beijo para você que me ajudou a chegar até aqui. Foi a pessoa que colou comigo quando eu era ajudante de pedreiro, hein? Não tá colado comigo agora porque eu sou empresário. A ajudante de pedreiro, ela tava comigo. Um beijo para minha mãe. Minha mãe também foi uma grande incentivadora. Porque quando meu pai ficou doente, ela se reinventou. Ela começou a fazer doces, começou a vender doces, pegar bolos de festa para poder fazer. Então, uma grande empreendedora também que me incentivou muito. Sempre falava para mim, você nasceu para isso, você vai dar certo nisso. E as palavras dela foram como semente na minha vida. Um beijo pro meu pai, pro meu irmão, pra minha família. E para todo mundo que acompanha aí e torce pela gente. Esse é o recado. Mano, gratidão total. E olha só, aproveita aí, ó, rede social pra garotada aí. E propaganda, propaganda. Vamos lá, propaganda em rede social, né? Propaganda em rede social. Pra você que quer deixar de ter uma vida de merda, pra você que quer deixar de ser frágil, pra você que quer fazer acontecer, você precisa me seguir e acompanhar minhas dicas. @ViniciusAraújo_. E pra você que quer pegar um excelente iPhone, né? Pra você que quer adquirir um iPhone igual a Ezequiel fez aqui, cara, você precisa seguir a gente nas redes sociais, lcl.import. Então só seguir a gente, chamar lá que a gente vai atender com todo carinho. E vamos pra cima que agora é final de ano, Black November. Agora é a hora de procurar seu iPhone novo. Agora, galera, gratidão pra quem tava até aqui. Comentem, segue, compartilhe bastante. Aproveita a dica e, ó, adquira seu iPhone, galera. E até a próxima. Pra cima.